Olá, pessoal. A gente dá continuidade à série de entrevistas para conhecer iniciativas que contribuem para solucionar o saneamento em ocupações urbanas precárias, áreas isoladas, comunidades rurais tradicionais. Agora a gente vai conversar com a Paola Samora, que é fundadora do IPESA, Instituto de Projetos e Pesquisas Socioambientais. Olá, Paola. Seja muito bem-vinda a essa série de entrevistas. Gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão assistindo agora a essa nossa conversa. Boa tarde, Camila. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e como chegamos nessa parte de saneamento junto com o Dia Mundial do Banheiro. Bom, eu sou geógrafa, sou apicultora, permacultora, sou mãe e por toda essa vivência e trajetória, a água está sempre presente, né? Sempre foi desde o início, o IPESA ele é fundado por conta de processos erosivos no Morro Costeiro. A gente começou a trabalhar com a água, entendendo a dinâmica da água. E em 2005 é fundado e a gente começou a se deparar com as comunidades isoladas, né? As comunidades que não têm acesso à água, tanto à água quanto ao saneamento. Para entender essa dinâmica, nós começamos a desenvolver uma metodologia de trabalho, que vai desde diagnosticar a situação da comunidade, então, como que é feito o uso da água, quais são as problemáticas, para depois pensar nas melhores soluções locais para diminuir essa falta de acesso ou o impacto que a falta do saneamento gera nesses lugares, né? Paola, como é que foi feito, como é que se desenvolveu o projeto que vocês realizaram no município de Ibiúna, em São Paulo? Vocês implementaram sistemas de água e saneamento nesse território onde tinham fossas rudimentares, né? Fossas mal feitas. Como é que vocês desenvolveram esse projeto? Esse projeto é o projeto Manejo Apropriado da Água. Nós iniciamos a primeira experiência dele no bairro do Verava, em Ibiúna, em São Paulo. O bairro do Verava é um polo de agricultura orgânica, ele é pioneiro na agricultura orgânica aqui no estado de São Paulo. Quando nós fomos conhecer a realidade das propriedades, nós nos deparamos com a falta do saneamento. Então, para entender direito essa realidade, nós desenvolvemos uma metodologia que começa, o início do projeto é o mapeamento dos usos da água. Então, para entender como que é feita o abastecimento, qual é o tipo de captação, se é água da chuva, se é nascente, se é poço, e o tipo de lançamento do efluente. Se é numa fossa séptica, se é numa fossa rudimentar, se é a céu aberto, ou alguma tecnologia de saneamento. Então, nós fizemos todo o mapeamento de uma região e percebemos que mais de 80% dos lançamentos eram feitos ou a céu aberto, era de forma inadequada, ou a céu aberto, ou de fossas rudimentares, que são aqueles buracos na terra, onde é lançado o esgoto. Esse lugar, né, essa região ainda é uma região de nascentes, que vai para APA de Tupararanga, que abastece toda a região metropolitana de Sorocaba e a cidade de Sorocaba. Então, nós percebemos que já nas nascentes, a água já era contaminada desde a sua origem até chegar no seu destino final. Então, o que nós fizemos foi, além desse mapeamento, a gente fez todo esse diagnóstico, entendeu qual que era a necessidade, quais eram as possibilidades de implantação de sistemas. Aí aqui eu tenho uma imagem da área da microbacia que nós fechamos para fazer o projeto e o sistema de tratamento, né? Com isso mapeado, a gente conseguiu entender qual era a real necessidade. Então, nós fechamos essa microbacia que está em amarelo. Cada ponto vermelho é um lançamento inadequado. E aí, fomos ver qual era o tipo de sistema que poderia ser aplicado nessa realidade, né? Com isso em mãos, a gente consegue entender essa dinâmica, né? A fossa, geralmente, ela está
no alto e mais a jusante está a captação de água. Essa é uma situação comum. Então, essa foi a realidade que nós encontramos, né? 90% eram sistemas inadequados de saneamento. E o projeto, então, ele se propôs a implantar sistemas. Mas para implantar sistemas, a gente precisava fazer um treinamento de mão de obra para ensinar e conversa com a comunidade. Para envolver a comunidade, foi feito um projeto de educação ambiental com as famílias e com os jovens. Então, para envolver essa comunidade na temática do saneamento, a gente trabalhou com os jovens toda uma parte de arte e educação, então, teatro com o tema da água, aulas de arte com o tema da água e do saneamento, e para a comunidade a gente fez um curso de manejo da água, com alguns módulos, para explicar a importância do saneamento, entender deles as dificuldades que existem, quais são as necessidades. Então, foi um projeto que trabalhou com várias frentes, né? Ele, além de fazer a parte prática, a gente fez a parte de disseminação desse conhecimento. Então, fez uma cartilha, né? Essa cartilha que aparece aqui embaixo, é a cartilha do manejo da água, que ensina tecnologias sociais de saneamento. Com isso em mãos, a gente, junto com as famílias, foi decidindo qual modelo de saneamento iria aplicar. É claro que tinha algumas opções, mas elas iam mudando de acordo com as características locais, né? O relevo, o tipo de uso. Então, dos modelos que nós adotamos nesse projeto, e a nossa meta era eliminar 60 fossas rudimentares. Então, uma das tecnologias que nós usamos foi o vermifiltro, que faz o tratamento através da vermicompostagem, que são as minhocas, e treinou a mão de obra local para implantar esse sistema pelo bairro. Essa é uma tecnologia simples e que ela não demanda muita manutenção, a não ser o uso adequado também de produtos de limpeza, que não podem ser produtos que sejam muito agressivos às minhocas, principalmente, né, a essa vida que está fazendo a decomposição. E a outra tecnologia que a gente implantou foram os biodigestores, que a ideia era, quando possível, quando a gente conseguia incorporar mais de uma família para o tratamento do esgoto, a gente dava prioridade ao biodigestor pela quantidade de gás que gerava, né, e também para poder fazer um sistema que fosse compartilhado. Às vezes são sítios, por exemplo, aqui é um sítio de 4 senhoras, são 3 casas, então nós unimos o esgoto dessas 3 casas para fazer um único sistema de tratamento. Então, eliminamos 3 fossas com um único sistema de tratamento. Então, aqui mais umas famílias que participaram. Aqui a equipe técnica, o Guilherme e o Miro, que foram parceiros nesse projeto. A vala de infiltração, quando o sistema, muitas vezes o sistema, ele pede mais de um tipo de construção. Então, é um biodigestor, depois o residual vai para um círculo de bananeiras, ou vai para uma vala de infiltração, tudo depende da dinâmica, da quantidade de água, de esgoto produzido, né? Então, a gente ia montando sistemas de acordo com o que surgia. E, ao todo, nesse projeto, então, pensando nesses complexos, né, foram 125 sistemas implantados, 72 fossas rudimentares eliminadas. Entre as fossas, a gente também incluiu os lançamentos direto no rio, e 84% daquela microbacia que eu apresentei no início foi saneada. A microbacia foi eliminado, o esgoto jogado inadequadamente. Bom, no geral é um pouco isso o projeto, né? Hoje a gente replica
em outros lugares, mas a gente faz geralmente essa sequência de ação. Muito importante saber dessas iniciativas, Paola. Foram 125 sistemas, né, implantados. Isso é muito importante quando a gente pensa nas soluções para o saneamento, e ainda mais que a gente está discutindo isso, né, nessa série de entrevistas, soluções para o saneamento. E gostaria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista. Gostaria que você citasse os passos para que a gente possa solucionar as questões do saneamento, e que você deixe uma mensagem para a gente sobre isso, agora para o Dia Mundial do Banheiro. Bom, é esse o mote, né? O saneamento tem solução. As soluções, geralmente, elas são muito melhor desenvolvidas localmente. Então, ouvindo a comunidade, entendendo a dinâmica e a realidade, basta ter uma força de vontade, querer o sistema público, as políticas públicas têm que atuar nas comunidades rurais. Então, muitas vezes, a gente percebe que são territórios esquecidos. E, às vezes, quando a gente quer implantar, a gente esbarra com dificuldades da legislação que não permite novos sistemas, que quer fazer sistemas grandes, grandiosos. E num bairro isolado, é muito difícil fazer isso. A solução tem que ser local, ela tem que ser compartilhada, a gestão tem que ser da comunidade. E assim, nenhum sistema de tratamento rural, ele é isento de manutenção. Então, a comunidade, ela tem que estar sempre muito envolvida, porque ela vai precisar fazer a gestão do seu sistema. É uma responsabilidade. E, assim, as coisas vão acontecendo quando você envolve as pessoas fazendo junto, você percebe que todos se apropriam da importância e valorizam, passam a enxergar o esgoto como uma fonte de recurso. Ele não é mais o esgoto que causa um problema na minha água, ele é um esgoto que gera gás para minha cozinha, ele é um esgoto que gera composto, humus, para minha adubação nas minhas frutíferas. Ele é um esgoto que gera bananas na minha produção. Então, quando a gente começa a olhar o esgoto como uma fonte de recurso e não como um problema, as soluções começam a ser mais bem aceitas e incorporadas no dia a dia das pessoas. Então, o saneamento, ele tem solução, a solução nessas comunidades rurais, ela é local, mas ela é responsabilidade de um poder público também. O público, ele não pode se ausentar da sua responsabilidade, ele é responsável, muitas vezes, em trazer essas novas soluções ou desenvolver e aplicar as soluções nesses locais. Muito obrigada, Paula, por sua participação. Quem quiser conhecer mais iniciativas do IPESA, é só acessar www.ipesa.org.br e curtir a página no Facebook, né, IPESA Socioambiental, no Twitter, IPESA, Instagram, IPESA Socioambiental. Tem também um canal no YouTube, não é isso, Paola? Isso, no YouTube tem os vídeos desses projetos que eu contei. Também tem um vídeo ensinando passo a passo para construir um biodigestor. Então, uma das coisas que os nossos projetos sempre trazem, que a gente enxerga como um meio e uma ferramenta muito importante de divulgação, é a comunicação, a arte e comunicação sempre junto. Então, tem a cartilha no site para download, aquela cartilha que tem todo o descritivo de como fazer, meio que um guia, né, de sistemas e tecnologias, tem acho que umas 8 tecnologias lá descritas, e tem o vídeo que ensina o passo a passo da construção do biodigestor, para quem quiser se aventurar. Legal. Muito obrigada, Paola. Até a próxima. E a gente segue com a programação para o Dia Mundial do Banheiro. Tchau. Tchau, obrigada.